Graças e paz, meus irmãos. Hoje nós queremos refletir com os irmãos no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 a 23, que diz o seguinte: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não, nas nossas vidas, muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, como essa que nós estamos vivendo nos últimos dias, quando temos pessoas morrendo, pessoas amigas nossas adoecendo, cada vez mais próximo da gente, a gente ouve tantas notícias tristes nos últimos dias. É comum a gente se perguntar: onde está Deus diante dessas catástrofes que acontecem? Onde está Deus quando o desespero bate à nossa porta? Onde está Deus quando a situação de escárnio dos ímpios parece que vai prevalecer? Às vezes é difícil manter a esperança num lugar de desolação, numa situação adversa, com desventuras, perdas, infidelidade, infelicidade, opressão, miséria, desemprego. São situações como estas que podem nos levar a perder toda e qualquer esperança de sobrevivência e às vezes até de dias melhores. E bate depressão, angústia. E o profeta Jeremias sabia bem o que era isso, porque ele vivia isso ali em Jerusalém. Uma situação muito difícil, estava a cidade próxima ao cerco, e depois, durante o cerco da cidade, ali ele ficou passando por muitas privações, foi preso pelo seu próprio povo, acusado de traição. Então, como continuar crendo na bondade e na soberania de Deus quando as circunstâncias ao nosso redor sugerem justamente o contrário? O drama de Jeremias, vivido 600 anos antes de Cristo, tem algumas verdades que nos ensinam acerca da esperança que nasce no meio do desespero. Deus, ele é misericordioso. Um sentimento que geralmente assalta as pessoas no meio dos dramas da vida é a sugestão que Deus tenha falhado com elas, no seu cuidado, ou que Deus tenha se esquecido delas no meio da sua dor. Então, algumas vezes, nos sentimos perplexos, angustiados diante do aparente silêncio de Deus em relação aos nossos dramas interiores. Às vezes até pessoas sinceras, crentes em Cristo, perguntam: onde é que está Deus? Sentem-se sozinhas, abandonadas, diante do aparente silêncio de Deus em relação aos seus dramas pessoais. Outras vezes, nos alarmamos com a situação que o mundo está, com a violência, a fome, miséria, corrupção, imoralidade, catástrofes, guerras. E às vezes nos perguntamos como o salmista se pergunta no Salmo 13, versículo 1, até quando, Senhor, nos indagamos? Então, ao meio a esses acontecimentos desesperadores, o profeta Jeremias resolve não dar ouvidos aos seus sentimentos. Ele diz: eu quero trazer à memória não o problema que está acontecendo agora, não essa calamidade que está acontecendo agora. Eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então ele estava disposto a se submeter ao juízo de Deus. Estava disposto a se submeter até se tornar um escravo da Babilônia. Porque ele sabia, em toda a história, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui concernente as nossas iniquidades, porque senão nós seríamos destruídos. Então, é muito sugestiva a morfologia da palavra misericórdia. Ela vem do latim que significa misericardia, ou mais ou menos assim, uma tradução livre, colocar o coração na miséria do outro. E é isso que Deus faz com o seu povo de Israel, é isso que ele fez com a gente. Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Isso sabe por quê? Porque ele habitua entre nós. Ele sabe o que nós precisamos.
Ele sabe qual a nossa fragilidade. E ele então permanece fiel. O versículo 23, parte B, diz: grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é tema presente em toda a Escritura. E sabe o que significa? Significa dizer que Deus ele é verdadeiro o tempo todo. Então, as pessoas falham, os recursos falham, mas Deus é fiel. Essa fidelidade tem uma relação direta com as suas promessas. Deus ele não deve nada, absolutamente nada a cada um de nós. Mas por causa das suas promessas, que ele se obrigou a nós. Paulo diz lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 20, no capítulo 1, desculpe, ele diz o seguinte: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. E as suas promessas nascem do compromisso de Deus em amar o seu povo, em amar de forma incondicional. Isso significa que não há absolutamente nada que possa demover o Senhor de amar uma pessoa com quem ele tenha firmado uma aliança, com quem ele tenha firmado um compromisso. O profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 24 e 27, ele diz: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Houve momentos quando o povo de Deus se esqueceu dele e o ofendeu profundamente, mas Deus estava comprometido com eles numa aliança de amor. Deus não busca uma situação perfeita para nos aceitar e nos amar. Ele não busca uma situação perfeita para nos aceitar, para nos amar. Ele ama o seu povo, a sua igreja, a despeito de qualquer coisa que ela possa ter feito. É um compromisso de amor incondicional. O cativeiro de Israel é uma figura da nossa miséria espiritual. Cristo é nossa esperança em meio ao nosso desespero. Não posso dizer quantas vezes essas palavras têm sido a minha força para superar o peso das dificuldades, das adversidades. Então, povo de Deus, há esperança em Deus. Espere nele. Essa tempestade vai passar. Não fique abatido. Olhe para Jesus. Ele é suficiente. O dia vai amanhecer. Por mais que seja difícil, creia nele. E o mais ele fará.